Lucas capítulo 6, versículo 41 e 42, diz assim: E por que atenta tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Levanta a palavra do Senhor para o alto. Pede para Deus falar contigo aí. Seu Deus maravilhoso e eterno, Pai, essa aqui é a tua palavra santa, a tua palavra fiel, a tua palavra verdadeira. Importa, ó Pai, que eu diminua, o Senhor cresça, porque sem ti nada podemos fazer, Senhor. Fala, papai, porque a tua igreja ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode adorar a Ele, pode glorificar a Ele nessa noite. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é um fermento chamado hipocrisia. É o tema da mensagem de hoje. Quem tem a prática, irmãos, da hipocrisia, ele é chamado de hipócrita. Nós precisamos entender qual o significado dessa palavra. A palavra hipócrita, ela é um adjetivo que veio lá do latim e veio também do grego antigo, que era utilizado para chamar aquelas pessoas que usavam máscaras em peças de teatro. Eles faziam papéis nas peças teatrais ali na Grécia, e ali foi utilizado esse nome para essas pessoas. Eram os atores. Os atores que representavam algum papel, e eles eram chamados de hipócritas. Porém, ao passar do tempo, essa palavra ela foi incluída no vocabulário, ela sendo utilizada para designar aquelas pessoas que vivem de aparência, pessoas que vivem em fingimento, escondendo quem realmente elas são. E essa palavra foi inserida dentro do vocabulário com essa definição. Como, por exemplo, o joio, ele até parece um trigo, mas ele continua sendo joio. Um outro exemplo é o bronze. O bronze, se ele for muito polido, as pessoas podem até confundir o bronze com o ouro, mas não, continua sendo bronze. Como diz um ditado aí no mundo, que nem tudo que reluz é ouro. E é por esse motivo que nós vamos abordar sobre esse tema tão importante, que é a hipocrisia. Para nós aprendermos que a hipocrisia ela tem várias diversidades. A hipocrisia ela tem várias faces, e nós vamos aprender nessa noite. E tomara que nós não venhamos se enquadrar em nenhuma delas. Aleluia. O primeiro tópico que eu quero abordar aqui, quando se fala de hipocrisia, todo mundo já vai lembrar do que? Hipócrita é aquele que prega, mas não vive o que prega. É aquele que ensina, mas não vive aquilo que ele ensina. Essa é a primeira definição de hipócrita. E as pessoas têm, quando se fala hipócrita, diz: quando a pessoa prega e não vive o que prega, ela está sendo hipócrita. Nós vemos que naquele tempo, o próprio Jesus, ele vai dizer em Mateus capítulo 23, versículo 3, ele olhando a vida dos fariseus, dos religiosos daquela época, Jesus ele disse aos seus discípulos, ele disse essas palavras: observai, pois, e praticai tudo o que eles vos ensinam. Tudo que eles disserem,
pratique. Por quê? Porque está na lei, é verdade. Mas não procedais conforme eles, não façais em conformidade com as obras deles, porque dizem e não praticam. Tem um grande amigo meu, irmão em Cristo, que ele sempre diz que quando a pessoa prega aquilo que não vive, ela endurece corações. Quando a pessoa prega aquilo que ela não vive, quem está sentado aí ouvindo, conhecendo a vida de quem está pregando, vendo que ele está pregando o amor, mas não vive o amor, vendo que ele está pregando obediência, mas é rebelde, vendo que ele está pregando ali disciplina, mas é uma pessoa que não tem disciplina, isso endurece o coração de quem está ouvindo. Esse é o primeiro tópico, conhecido por muitos, da palavra hipocrisia. Tem pessoas que até pregam a verdade, até pregam ali, né, o que está escrito na Bíblia, como faziam os fariseus, ensinavam ali conforme está escrito na palavra, mas infelizmente vivem uma vida de mentira. Eles exigem dos outros aquilo que eles mesmos não praticam. Por quê? Porque eles acreditam que aquilo que eles colocam ali para as outras pessoas, as regras que eles colocam, eles acham que as regras não servem para eles, só servem para quem está ouvindo. Isso é hipocrisia. E o segundo tópico que eu quero também abordar aqui, para dizer que também é uma das fases da hipocrisia, é quando a pessoa faz algo para alguém e ela joga na cara. Quando a pessoa faz algo para alguém, quantas pessoas hoje nós vemos ajudando o seu próximo, mas nós vemos que não é por amor, está ajudando por interesse, está ajudando para mostrar aquilo que elas não são, mostrando que eu sou uma pessoa caridosa, sou uma pessoa bondosa, e elas fazem muitas obras, mas na realidade o que elas querem é elogio, o que elas querem é aplausos, o que elas querem é reconhecimento. Mas na primeira oportunidade que ela tem, ela traz à tona tudo aquilo que ela fez para aquela pessoa, esperando o quê? A reciprocidade. Até mesmo muitas vezes achando que a pessoa tem uma obrigação de fazer algo só porque ela fez algo por aquela pessoa. Nós vemos que na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 6, no versículo 3, no versículo 4, vai dizer assim: mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Tem pessoas que às vezes passam uma situação, pedem perdão, a outra perdoa, e de repente estão ali numa discussão que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu. Mas de repente toda discussão, toda briga, a pessoa traz à tona: mas lá atrás você fez isso, mas lá atrás você fez aquilo. Isso mostra que a pessoa nunca perdoou. Isso mostra que a pessoa é uma pessoa hipócrita, que vive na prática da hipocrisia. Quer ver a terceira fase, o terceiro tópico que eu quero abordar, o que é hipocrisia também? Hipocrisia é você expor o erro dos outros para tentar justificar os seus próprios erros. Isso também é hipocrisia. Quantas pessoas hoje em dia que não conseguem assumir os seus erros, não conseguem assumir a sua responsabilidade, tem dificuldade de errar e dizer assim: não, foi eu que errei, de errar e dizer assim: olha, o erro foi eu tropecei, eu errei, eu assumo meu erro. É mais fácil eles procurar um bode expiatório para colocar a culpa neles. É mais fácil eles procurar alguém para pôr a culpa, expondo até às vezes o erro da própria família para tentar justificar ou minimizar os seus erros. Eu estive na casa de uma irmã e ali eu estava repreendendo aquela irmã pelo mal que ela fez, que é contra a palavra de Deus, e junto com ela estava o marido e o filho, e ali eu repreendendo ela pelo erro dela. Ela falou assim: mas o meu marido faz isso, mas o meu filho faz isso, e eu só ouvindo. E eu disse para ele: você acha que isso é papel de uma mulher de Deus? O que você está fazendo? Expondo o erro do teu marido, expondo o erro do teu filho para minimizar o seu erro, minimizar
Isso também é chamado e conhecido como hipocrisia. Nós vamos ver em João capítulo 8, versículo 7, está escrito assim: e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-lhe e disse: aquele que dentre vós estáis sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Nós vamos ver que Jesus estava repreendendo os fariseus e escribas de tudo que eles estavam fazendo de errado. O que eles fizeram? Foram lá, pegaram uma mulher adulta, levaram para Jesus e disseram assim: olha o pecado dela. Tipo, como se ela diz: o que é do meu pecado? Diz: o que é do que nós estamos fazendo de errado? Começa a observar o erro dessa mulher, ela está em adultério. Isso é hipocrisia. Nós temos também dois exemplos desse tipo de hipocrisia na Bíblia. A Bíblia vai dizer que Deus deu a ordem para Adão: não coma do fruto. E quando ele comeu, Deus teve encontro com ele. O que ele disse? Em vez de assumir: não, eu comi o fruto. Não, foi a mulher que tu me deste. Foi ela que me deu, que fez comer o fruto. Deus veio falar com ela: e aí, ela já comeu? Ah, não, foi a serpente que me enganou. Então, para muitas pessoas é fácil procurar um bode expiatório para a tua culpa, e isso é hipocrisia. A Bíblia Sagrada vai dizer que também Saul, ele era rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Ele recebeu diretamente a ordem do sacerdote Samuel, dizendo: olha, vai até Gilgal e espera ali, porque eu vou chegar e vou ali oferecer um sacrifício a Deus. Porque para oferecer sacrifício a Deus, isso era a função do sacerdote. Mas a Bíblia diz que Saul, se achando rei, disse: não, eu vou oferecer o sacrifício. Ele fez o altar, ofereceu o sacrifício. E quando Samuel chegou lá e disse assim: Saul, cadê o sacrifício? Ele falou: não, eu já fiz. Ele diz: mas Saul não podia, você não é sacerdote, você é rei. Isso é a função do sacerdote. E sabe o que ele fez para justificar o erro? Ah, não, mas o povo estava me sufocando. O povo que é o culpado, que ele estava ali me sufocando para poder oferecer o sacrifício, porque estava demorando muito. Então é fácil você procurar um bode expiatório, mas Deus está atrás de homens e mulheres de Deus que assumam as suas responsabilidades, que erram e tem coragem de dizer assim: não, eu errei. Se eu errei, eu tenho que corrigir o meu erro. Aleluia. Quarto tópico que eu quero abordar também, que é uma hipocrisia, e muitas pessoas não sabem, é mostrar aquilo que ela não é e aquilo que ela não tem. Quando as pessoas às vezes na nossa frente é uma coisa e por trás é outra, totalmente diferente. Quando as pessoas elas usam uma máscara de engano e da mentira para se passar por alguém que ela não é. Como por exemplo o rei Acabe. Nós sabemos aí da história que ele era o rei ali. Era o rei Acabe, ele era o rei de Israel. Só que ele vivia se escondendo atrás de quem? Da mulher. Como assim? Na frente dos outros ele dizia: eu sou rei, é eu que mando. Mas na realidade ele era o pau mandado da mulher. Na realidade quem mandava nele era a mulher que dava a ordem, a mulher que falava para ele fazer, ele tinha que obedecer. Então na frente das pessoas eles viviam de aparência. Hoje, quantas pessoas hoje na nossa vida nós encontramos que tem até aparência de anjo, mas o coração é de demônio. Pessoas que até aparentemente é joio, é trigo, mas quando você vai ver direitinho, não é trigo, é joio. Por quê? Porque não tem fruto, não dá nada, é vazio. Quando as pessoas que você acha que é ovelha, quando você vai ver, é um bode disfarçado de ovelha. Pessoas que vivem de aparência. Quando as pessoas hoje em dia rodando santidade para mostrar que é mais espiritual do que os outros, mas eles não conseguem viver o simples princípio que é o amor. Não conseguem amar o próximo, não conseguem ter empatia, não conseguem sentir a dor dos seus irmãos, a dor daqueles que estão sofrendo. Não conseguem nem viver o princípio bíblico e vivem arrotando santidade. E olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim: ei, quando Moisés subia no monte, ele descia, o seu rosto resplandecia da glória de Deus, e para poder as pessoas olharem para ele tinha que colocar um véu. E aí ele colocava o véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele e conversar com ele. Ele punha o véu e aí ele conversava com as pessoas.
Mas a Bíblia vai dizer que essa glória que ele tinha era transitória, era passageira. E mesmo que às vezes Moisés, quando ele olhava e via que a glória já tinha ido embora, mesmo assim Moisés pegava um véu e colocava sobre a tua face. Para quê? Para poder que as pessoas de Israel olhassem para ele e achassem que ele ainda estava com a glória de Deus. Mas na realidade a glória já tinha se esvaído. Quando as pessoas hoje vivem dessa forma, se escondendo atrás do véu da hipocrisia, da mentira, dizendo que são espirituais, cheios de Deus, querem falar em línguas, querem profetizar, querem rodopiar, gritar, para poder mostrar que está cheio de Deus, mas estão vazios. Estão vazios, estão mostrando só aparência, para que as pessoas venham olhar e vão vir dizer: não, ele ainda tem Deus na vida dele, ela ainda tem Deus na vida dela. Estão como Sansão. Sansão estava lá, tinha toda a força, os inimigos vinham, ele guerreava, vencia, mas a menos que uma certa feita os inimigos veio, ele disse: eu vou levantar e vou guerrear com ele contra eles, da mesma forma eu vou vencer como eu venci das outras vezes. E a Bíblia diz só que ele não sabia que o Espírito de Deus já não estava mais sobre a tua vida. O Espírito de Deus já tinha se retirado da vida dele. Hoje tem pessoas hoje que já perderam a presença do Espírito Santo, muito tempo, mas ainda querem viver de aparência, querem mostrar para as pessoas ainda que estão cheios. Quando cumprimenta, já cumprimenta falando língua estranha, já cumprimenta ali profetizando, passando revelação, mostrando que estão cheios, mas é hipocrisia. Mas o Senhor é o Deus que tira a máscara. Nosso Deus é o Deus que faz cair a máscara. Ele diz na sua palavra: e aqueles que estão de engano não vão prevalecer dentro da minha casa. A outra parte, que é a última para encerrar, que também é uma das fases da hipocrisia, é as pessoas falarem dos erros dos outros, estando fazendo a mesma coisa, ou até mesmo algo pior. Isso é hipocrisia. É o que nós lemos no texto. Quando as pessoas que gostam de falar dos erros alheios e esquecem que tem um telhado de vidro, esquecem que não são perfeitos, tem as suas falhas, tem os seus erros, são aqueles fofoqueiros de plantão que falam da vida dos outros, falam mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal das normas, das regras, da doutrina. Mas quando você vai olhar a vida dele, a família dele está destruída, a casa dele está em decadência. Voltando aqui ao texto que nós lemos no início, nós vemos que essa frase o Senhor Jesus falou para os fariseus, dizendo: ei, vocês querem tirar o cisco do olho do teu irmão, só que antes de você tirar o cisco, procure tirar a trave que está no teu olho. Olha aí, irmão, o tamanho de um cisco com o tamanho de uma trave. Deus está dizendo assim: ei, vocês querem tirar o cisco que é pequeno, mas vocês estão fazendo coisas piores ainda. Vocês têm uma trave no seu olho. Quer tirar o cisco? Quer repreender? Tira a trave que está no teu olho. Conserta a tua vida. Para de mentira, para de hipocrisia. Se arrependa, porque quando isso acontecer, Deus vai te dar autoridade. E essa autoridade não é de imposição, não é uma autoridade que Deus vai te dar para que você venha usar de ignorância, ser um bruto com o seu próximo. Não, essa autoridade Deus vai te dar quando você se arrepender, é que você vai se humilhar, Deus vai arrancar, você vai tirar a trave do teu olho, aí Deus vai te usar, sabe com quê? Com mansidão, para ajudar o seu irmão a tirar o cisco do olho dele, do olho dela. Deus vai te usar com amor, não é com um pedaço de pau ou com um cajado para bater, não, Ele vai te usar com amor. Olha, eu tirei o cisco, o trave está no meu olho, agora Deus vai te usar para ajudar as pessoas que estão com cisco. Por quê? Porque elas vão olhar para a tua vida e vão ver na tua vida um exemplo. Elas vão olhar para a tua vida e vão ver que tudo aquilo que você ensina, tudo aquilo que você prega, você está vivendo. E eles vão, e as suas palavras vão ter credibilidade. Aleluia. E o pior que eu vejo é que ainda tem pessoas que ainda vão atrás desses tais para pedir aconselhamento bíblico, aconselhamento matrimonial, aconselhamento ético. Como é que você vai pedir aconselhamento ético para uma pessoa que não é ética? Como é que você vai pedir aconselhamento sobre relacionamento para uma pessoa que você vê que o casamento dele está destruído, que ele não honra nem a esposa que ele tenha, e ela não honra nem o marido que ele tem?
Mas infelizmente tem pessoas dessa forma nos nossos dias. E para encerrar a mensagem de hoje, eu quero encerrar com um versículo que está aqui em Mateus capítulo 23. Eu quero ler o versículo 27 e 28, que diz assim: quando Jesus estava repreendendo esses tais hipócritas, que eram os religiosos daquela época: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente são formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus repreendendo, ele não estava repreendendo qualquer um, ele estava repreendendo aqueles que eram para ser representantes de Deus na terra, eram os líderes religiosos daquele tempo, eram as pessoas que olhavam para eles e diziam assim: olha, esse homem é um homem de Deus, ele é um sacerdote, ele é um representante de Deus na terra. Deus está repreendendo esses tais. Ei, vocês podem enganar quem vocês quiserem, vocês podem até ser formosos à vista, exteriormente, mas Deus conhece o seu interior. Deus conhecia o interior desses homens. Assim, ei, o seu interior é como um sepulcro calhado, cheio de ossos de morte, cheio de impiedade, de iniquidade, de prostituição, de mentira. Eu conheço o que está dentro. Está cheio de hipocrisia, de iniquidade. Mas mesmo assim, Jesus se repreendendo, ele dava oportunidades, né? Arrepender. Ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de se humilhar, ainda há tempo de mudar de vida. E a Bíblia diz que que era daquele chamado Nicodemos, ouvindo essas palavras, a diz que ele foi ter com Jesus à noite, dizendo: Senhor, ninguém pode dizer que o Senhor não é de Deus, sabendo as obras que o Senhor faz. E aí Jesus olhou para ele: Nicodemo, mas para entrar no céu você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água do Espírito, precisa haver uma mudança na tua vida, Nicodemos. Você tem que parar com a hipocrisia, parar de ensinar aquilo que você não vive. Você tem que começar a se enquadrar com as Escrituras Sagradas. Aleluia! Precisa nascer de novo da água, e depois precisa nascer do Espírito. Quando se fala água, nós lembramos de batismo. Quando se fala do Espírito, você precisa nascer, Nicodemos, da minha palavra, porque Jesus vai dizer: a minha palavra, ela é Espírito e ela é vida. E tem um monte de gente precisando nascer da palavra, porque não lê a palavra, não conhece a palavra, não ama a palavra, e somente é ela que vai endireitar o teu caminho. Somente ela tem poder para fazer você mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, que nós venhamos consertar a nossa vida cada dia mais. Que nós venhamos verdadeiramente estar ouvindo as palavras do Senhor nessa noite. Nós não venhamos se enquadrar em nenhuma dessas hipocrisias. Por quê? Porque o nosso Deus, ele tem um atributo que ele compartilha comigo e com você. Sabe como é que chama esse atributo? Deus é verdadeiro. Ele quer que eu e você também sejamos verdadeiros, sejamos sinceros. E para ser verdadeiro, precisamos andar na verdade, viver a verdade, amar a verdade. Quem recebe essa palavra?